Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, da disciplina de resistência dos materiais, a gente vai continuar falando sobre o sistema de forças aplicadas a um ponto material, tá certo? E aí vamos fazer juntos esse problema. Inicialmente, a gente vai considerar esse sistema, né? E aí, pessoal, esse sistema aqui que a gente vai considerar, dos bloquinhos 1 e 2. Então, inicialmente, o sistema é o seguinte, ele tem esses dois blocos, certo? Esses dois blocos, o bloco 1 e o bloco 2, eles têm pesos iguais, P1 igual a P2, né? E aí, deseja-se nessa configuração inserir um terceiro bloco, e esse bloco também vai ter o mesmo peso, certo? Dos blocos anteriores. E aí, quando se insere esse bloco, né? Vai surgir essa configuração, onde esses bloquinhos vão subir um pouco mais e vão ficar equilibrados nessa posição. O que é que se deseja saber nesse problema, né? Essa altura H para que isso aconteça, tá bom? Então, primeiro a gente vai desenhar os diagramas de corpo livre. O diagrama de corpo livre do bloquinho 1 será o seguinte, ó. A gente vai ter o peso para baixo aqui, né, ó. Peso, que a gente vai chamar de peso 1. E para cá, para cima, né, a gente só vai ter a tração, tá certo? Eu vou chamar essa tração de tração 1. Então, para cá, ó, a gente tem a tração 1. No bloquinho 2, a gente vai ter o peso 2. E essa tração aqui, ó, que eu vou chamar de tração 2. Já no bloco 3, eu vou ter, ó, para baixo, o peso 3, né? Na verdade, no bloco não, né? Porque a gente vai analisar esse pontinho aqui, ó. Então, nesse pontinho tem esse peso 3, né? Que vai ser a mesma coisa da força que tá aqui tensionando esse cabo, né? E aí, a gente vai ter as trações inclinadas. Se vocês concordarem comigo, aqui é o mesmo cabo, ó, tá certo? Então, essa tração inclinada aqui, ela vai ter a mesma intensidade que T1, né? E essa tração inclinada aqui é a mesma intensidade que T2. Então, organizando isso em diagramas de corpo livre, né? A gente tem primeiro para o bloco 1. O que é que está acontecendo, né? Vou desenhar aqui o bloquinho 1. A gente tem para cima a tração que eu chamei de tração 1, e para baixo a gente tem o P1, tá certo? Não tem nada no eixo do X, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, somatório das forças em Y igual a 0, a gente vai ter aqui a tração 1 positivo, né? Porque tá para cima, menos o peso 1 no bloquinho, igual a 0. E aí, passando para o outro lado da igualdade, né, a gente pode escrever que a tração no cabo 1 é igual ao peso do bloco 1, tá certo? Que visualmente, aqui a gente já conseguiria perceber, uma vez que é somente esse corpo que está puxando, né, nessa direção aqui para baixo. Agora, vamos ver o DCL do bloquinho 2. No bloco 2, acontece a mesma coisa, só que com a tração 2, né? Vou desenhar aqui o bloco 2. Aqui a gente vai ter o bloquinho 2, colocar 1, 2. No 2 a gente tem o peso do bloco 2 e para cima a tração que eu chamei de T2. E aí também não temos nada no eixo do X. Então, a gente pode escrever, fazer o somatório das forças no eixo Y igual a 0. Então, ó, a gente vai ter, ó, para cima a tração 2 positiva, né? E para baixo o pezinho do bloco 2 negativo igual a 0, tá certo? Agora a gente faria o DCL do bloco 3, que na verdade não é exatamente o bloco 3, né? A gente vai analisar justamente o equilíbrio desse pontinho aqui. Então, como é que isso ficaria representado? A gente teria aqui a tração 1, o ponto, né? Para cá a gente teria a tração 2. Tentar fazer o mais parecido possível
Por quê, pessoal? Vamos observar uma coisa aqui. Se a distância aqui é 20 raiz de 3 e aqui é 20 raiz de 3 e a altura é igual para os dois, né? Quer dizer que os ângulos internos desse triângulo eles são iguais, né? Aqui a gente tem o ângulo reto de 90 graus, né? E esses ângulos eles serão iguais, tá certo? Então aqui fica aproximadamente igual. Aí aqui, ó, a gente vai ter para baixo o peso do bloco 3, certo? Se agora a gente imaginar o eixo cartesiano passando aí exatamente nesse pontinho que eu tô analisando, vou colocar aqui para vocês, ó. O eixo X e o eixo do Y, ó. Y e X, o que é que eu vou ter, né? Antes de fazer o somatório das forças, eu vou precisar fazer a decomposição dessas trações, né? Então, essa tração 2, ela vai ter um componente no eixo do X, né? Aqui, ó, eu vou chamar de T2 na direção X, e ela também vai ter um representante, uma componente no eixo Y, que eu vou chamar de T2Y, certo? Ao passo que essa outra tração, vou tentar desenhar as setas juntinhas, também vai ter um componente no eixo do Y, né? Que eu vou chamar de T1Y. E aqui ela também terá um representante, uma componente no eixo X, que eu vou chamar de T2 não, perdão, pessoal, T1 na direção X. Então, ó, T1 na direção X. Aqui eu tenho forças no eixo X e no eixo Y, né? Então, a gente vai fazer o somatório das forças nessas duas direções. Então, o somatório das forças em X igual a 0. Lembrando que eu sempre indico aqui o sentido positivo que a gente está adotando, né? Que é a direita do eixo. Então, para X eu vou ter T2x positivo menos T1x, que está negativo porque está para a esquerda do eixo, né? Igual a 0. E aí, vou guardar essa informação, porque daqui eu não consigo tirar nada por enquanto. Então, ó, somatório das forças agora em Y igual a 0, eu vou ter para cima a componente vertical da tração 2, né? Mais a componente vertical da tração 1, menos, né? Agora para baixo, ó, o peso do bloco 3, igual a 0, certo? Só que aqui a gente tem que escrever em função do ângulo agora, né? Mas a gente vai fazer isso agora aqui à parte. Então, ó, vamos imaginar essa situação aqui, que é o que está acontecendo, né? A gente tem T2Y vertical, a gente vai ter o T2 inclinado, e para cá, pessoal, a gente vai ter, ó, o T2 na direção X, certo? Por quê? Essa componente, ela tem o mesmo tamanho que essa, tá bom? Então, a gente pode fazer isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu ainda não sei meu ângulo, então, eu vou chamar meu ângulo de θ. E aí, eu vou ter que escolher, em relação a que ângulo, eu vou fazer essa decomposição primeiro, tá certo? Então, se a gente fizer essa decomposição em relação a esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a componente Y, né, de T2 é o cateto adjacente a esse ângulo, portanto, está com o cosseno. Então, cosseno do ângulo θ igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai ser meu T2. E aí, meios por extremos, né? A gente pode dizer que T2Y é igual cosseno do ângulo θ multiplicado por T2. Aí, em relação a esse ângulo θ, T2x é o cateto oposto, então está com o seno. Então, seno do ângulo θ é igual a T2. Agora, x dividido pela hipotenusa, que é T2, a gente vai fazer de novo meios por extremos. E aí, escrevemos T2x vai ser igual a seno do ângulo θ, que eu ainda não sei qual é, multiplicado por T2, tá certo? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a tração 1, né? Eu vou fazer de novo, embora seja o mesmo ângulo, para que vocês possam visualizar, não ficarem com dúvida, né? Então, a gente tem aqui T1Y, a gente tem a tração 1, né? Que vai ser nossa hipotenusa.
E temos aqui, ó, a componente x, certo? T1x. E aí, ó, novamente a gente vai observar em relação a esse ângulo, certo? Então, no caso, é em relação a esse ângulo aqui, ó. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tem que analisar em relação ao mesmo ângulo. Esses ângulos, eles são iguais, tá certo? Então, por isso que eu chamei de θ. Minha componente y da tração T1 vai continuar com o cosseno. Então, cosseno de θ, cateto adjacente, T1y dividido por hipotenusa, T1. E aí, meios por extremos, a gente vai ter T1y igual a cosseno de θ multiplicado por T1. E aí, ó, o T1x fica sendo como um cateto oposto, que também estaria com seno de θ, igual a T1 na direção x sobre T1, tá certo? Aí a gente teria... Então, pessoal, voltando aqui, né? A gente vai fazer meios por extremos aqui também, né? E aí, a gente vai escrever T1 na direção x igual a T1 multiplicado por seno do ângulo θ, certo? E aí, nós vamos ter, ó, aqui, T1y, vou grifar aqui para vocês, e vamos ter T2y, certo? Lembrando que os ângulos são iguais, né? A gente já conversou aqui em relação às distâncias. Então, a gente vai substituir agora nessa expressão aqui, tá certo? Ó. Então, a gente vai ter, ó, onde tem T2y, a gente vai ter cosseno de θ multiplicado por T2. E onde tiver T1y, a gente vai ter cosseno de θ multiplicado por T1 menos P3 igual a 0. O que a gente sabe também, que a gente viu, ó, que T1, vou circular aqui para vocês, ó, T1 é igual a P1 e T2, né, vamos desenvolver aqui, ó, mais T2 igual a P2, né, passando para o outro lado, positivo. Então, se T1 é igual a P1 e T2 igual a P2, onde tiver T1 e T2, eu posso substituir por P1 e P2. Então, ó, eu vou ter cosseno do ângulo θ multiplicado por T2, né, que vai ser P2, mais cosseno do ângulo θ multiplicado por T1, que vai ser P1. Esse menos vai passar para o outro lado, né, mais P3. Certo? E aí, outra coisa que a gente viu aqui em cima, ó. P1 é igual a P2 e é igual a P3. Portanto, a gente pode dizer que, vamos supor que é igual a P, né? São iguais, então, se tiver P1, P2 e P3, eu substituir por P. Cosseno de θ vezes P, mais cosseno de θ multiplicado por P, igual a P. Cosseno de θ vezes P mais cosseno de θ vezes P, 2 cosseno de θ multiplicado por P, igual a P. Aí, pessoal, o que é que vai acontecer? A gente vai manter o cosseno de θ aqui, igual a P, e esse 2P vai passar para o outro lado, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo. E aí, a gente vai ter que cosseno de θ é igual a P, a gente simplifica com P, dá 1, né? Vai ficar igual a 1 meio. Certo? Aí, o que a gente quer descobrir? Ora, a gente quer descobrir isso? Não, a gente quer descobrir essa altura H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o ângulo, né? Que o cosseno é igual a 1 meio. Então, a gente vem aqui, ó, no shift, arco cosseno de 1 dividido 2. E aí, a gente tem que esse meu θ é igual a 60 graus. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou redesenhar esse triângulo aqui pra vocês, ó, que a gente fez, né, ó. E aí, a gente colocou o θ aqui, não foi? E aí, esse triângulo é esse aqui, viu, minha gente, ó. E aqui, se vocês observarem, quanto às medidas, a gente tem aqui sendo H, e aqui a gente tem 20 raiz de 3. E a gente quer saber essa dimensão aqui H. Então, o que é que a gente faz? Olha, a gente pode observar o seguinte, a gente tem aqui o cateto oposto e a gente tem aqui
o cateto adjacente, né? Então, cateto adjacente sobre cateto oposto é tangente. Então, a gente pode escrever o seguinte: tangente do ângulo θ é igual a H dividido por 20 raiz de 3, né? Cateto oposto sobre... Ah, pessoal, perdão, eu confundi, né? Tangente do ângulo θ igual a cateto oposto sobre meu cateto adjacente, que é H. E aí, o que eu sei? Ora, se o ângulo é 60, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, né? Então, onde tiver tangente de θ, a gente vai colocar raiz de 3 igual a 20 raiz de 3 dividido por H, meios por extremos, né? A gente vai ter que H raiz de 3 é igual a 20 raiz de 3. Então, H é igual a 20 raiz de 3 dividido por raiz de 3. E aí, daqui, ficou muito apertado, né? Mas eu vou puxar uma setinha aqui. Esse simplifica com esse, então H vai ser igual a 20 metros. E aí, está respondida a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!